Olá, meus amigos, muito bom dia. Terça-feira, 31 de março, está começando mais um Papo das 9, ao vivo, aqui direto do Rio de Janeiro. E eu começo renovando os meus votos de que no dia de hoje você tenha a glória de atravessar as próximas horas, mantendo a boa sintonia, espalhando ao seu redor fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio. Positividade no ar. É o que nos cabe fazer e a gente vem fazendo aqui, com a ajuda de vocês, esse trabalho. Então eu queria começar, como sempre, com a ajuda abençoada do nosso parceiro. É o nosso, eu diria, sócio nesse projeto, voluntário, de amor, Carlos Torres Pastorino. Qual a mensagem do Minutos de Sabedoria para nós hoje? Eu abri essa página minutos atrás. Diz Pastorino: ajude a todos sem fazer exigências. Quem estabelece condições para ajudar, escreveu o Marquês de Maricá, está reclamando pagamento antes mesmo de emprestar o dinheiro. Não exija condições. Ajude sempre com desprendimento e não exija agradecimento nem gratidão. Não se esqueça de que quem ajuda ao próximo está, na realidade, ajudando a si mesmo. Inspiradora mensagem, muitos insights, eu não sei quais os insights de vocês, eu vou dizer quais foram os meus. Basicamente 2. O primeiro deles, quem não tem religião, quem não acredita em Deus e não faz a conta de chegada sobre ajudar a quem precisa. São as pessoas que ajudam porque sabem ser o certo, sem que isso tenha propriamente uma vinculação religiosa, mística ou espiritual. Me comove o desprendimento das pessoas solidárias, fraternas, que conseguem se lançar na direção dos outros sem que haja propriamente uma questão religiosa junto. E também me veio à cabeça aqui a memória dos nossos pets, dos nossos animais de estimação, porque a gente, por vezes, confunde os papéis e acha que nós é que estamos ajudando os pets quando a gente dá de comer, quando a gente dá banho, faz tosa, corta a unha, leva para passear. A gente acha que está ajudando o animal. Eu parto do pressuposto de que esses animais ajudam muito mais a gente, especialmente nesses dias de isolamento social. Então, se você tiver alguma historinha sobre isso e quiser compartilhar, fica à vontade. A recomendação de livro, de bibliografia hoje, olha, essa eu fiquei até com vontade de ler de novo. O livro chama-se Devagar. Como o movimento mundial está desafiando o culto da velocidade. É do Cal Honoré. Esse livro foi escrito há 15 anos. E esse livro inspirou vários movimentos mundo afora que desafiam aquilo que no primeiro capítulo o Cal Honoré chama de a Era da Fúria. A Era da Fúria. A fúria da velocidade, a fúria que gera impaciência, a fúria que gera nervosismo, a necessidade de correr contra o tempo. Essa correria insana gera estresse. E o estresse é o principal fator de risco para a saúde. O estresse promove a demolição do sistema imunológico. O estresse abre a porteira para as manifestações mais graves. Cada caso é um caso, mas em boa parte das situações, para a ação mais drástica do novo coronavírus. Então, o combate ao estresse, ele é uma demanda do nosso tempo. E o livro do Cal Honoré, Devagar, como o movimento mundial está desafiando o culto da velocidade, traz preciosas dicas sobre, por exemplo, como comer. Um ato banal do dia a dia. Obviamente, para quem consegue comer, a gente está vendo uma situação preocupante por aí, né? Quando a gente vai comer,
O ideal, dentro dessa filosofia do slow food, é você, de alguma forma, prestar atenção na ingestão do alimento pacificamente. Envolva-se com aquele momento, absorva o sabor, de alguma maneira não se distraia comendo, vendo televisão, ou comendo em pé no meio da rua, comendo, vendo o celular, alguma mensagem, acessando links. A hora da comida é a hora de comer. Coma pelo tempo que você entende ser o necessário para uma boa mastigação, uma boa deglutição. Isso vai te fazer bem. É um gesto banal. Slow food. Entre outras questões, que não é só comer devagar, mas é priorizar os produtores de alimento locais, as frutas de época. É uma forma de você interagir com a natureza. A natureza tem o seu timing. Na hora de trabalhar, trabalha sem correria, evitando angústia e ansiedade. Tente fazer as tarefas no seu devido tempo e sem somatizar essa correria que é dos outros, não precisa ser a sua. Olha, quem está falando é um jornalista, a gente corre contra o tempo o dia inteiro. Entretanto, eu devo dizer para vocês, eu negocio, aprendi, eu estou com 53 anos, eu li esse livro, eu tenho alguma informação para entender o que está embutido na correria, que atenta contra a minha saúde, meu equilíbrio, minha serenidade. Então, mesmo quando há algum fator estressante que não depende de você, mobilize forças para se contrapor a algo que remete a um estresse que não leva a nada. Não leva a nada. Existe uma expressão em japonês chamada koroshi, que é morrer de tanto trabalhar. Não por acaso as estatísticas de suicídio no Japão são elevadas. O trabalho é algo fundamental, o trabalho engrandece a alma. Deus ajuda quem cedo madruga e quem trabalha, ok. Mas o trabalho tem uma parcela de tempo que você vai ocupar todo dia, não todo o tempo. Então, o livro denuncia o hábito obsessivo de trabalhar que deixa lazer, entretenimento, o tempo para com os amigos, o tempo com a família, fora do radar. E isso não é bom para a saúde. Há um provérbio chinês que diz: o tempo é uma excelente cura. E é disso que trata o livro do Kao Honoré, Devagar, como o movimento mundial está desafiando o culto da velocidade. Como é que você está fazendo nesses tempos de isolamento social? Você continua naquela batida voraz? Ou você está conseguindo realizar suas tarefas? Cada qual com o tempo que ela vai demandar para aquilo se resolver. Eu vou dar o exemplo aqui dos meus amigos, que eu admiro tanto, voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida. A estrutura de trabalho dessa entidade voluntária, filantrópica, assistencial, que atende gratuitamente pelo telefone 188, é a seguinte: quem liga para o CVV é que define o tempo da conversa. Não tem... O voluntário não fica olhando, olha, já conversamos 1 hora, foi bom para você? Não. O tempo da conversa, quem define é quem ligou para o CVV. Porque tudo tem o tempo certo de acontecer. E isso remete a uma visão, não é a intenção do Kao Honoré, mas aqui entre nós, uma visão muito dilatada de sabedoria de como a natureza opera. Nem uma folha do galho mais alto de uma árvore se desprende sem que tenha chegado o seu momento de fazer esse voo na direção do solo. Tudo na natureza tem o seu lugar e o seu tempo. Então que a gente aprenda a desacelerar a mente, desacelerar o timing de resolver problemas ou encarar desafios, tudo a seu tempo, vai dar certo. Repetindo o provérbio chinês, o tempo é uma excelente cura. Tem um outro ditado que diz: o tempo é o senhor da razão. O tempo resolve
tudo. O tempo cura a dor, o tempo alivia o sofrimento, o tempo permite que a gente não se precipite agora com algo que não conseguimos resolver agora. Daqui a algum tempo, pode ser minutos, horas, dias, a nossa visão sobre essa questão se modifica e a gente consegue resolver. Bom, ontem teve uma amiga que perguntou aqui, André, qual é o conceito de aglomeração? Vocês se lembram? Quem acompanhou o Papo das 9 ontem, porque a Prefeitura lançou o Disque Aglomeração. Liga-se 1746, que é um serviço de acolhimento de denúncias, pedidos da Prefeitura do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio inaugurou o serviço Disque Aglomeração. Aí eu reportei isso ontem, alguém perguntou, o que é aglomeração, André? Eu não tinha resposta técnica do que seja, mas agora eu tenho, eu fui pesquisar em respeito à sua dúvida, que é muito pertinente. A regra é a seguinte, aqui no Rio de Janeiro, se o cidadão flagrar um grupo de 10 ou mais pessoas que não estejam respeitando a distância de 1,5 metro uma das outras, como recomendam as autoridades de saúde, você pode ligar para 1746 e a Prefeitura deslocará a Guarda Municipal do Rio de Janeiro para afastar as pessoas nesse lugar. Qual é o problema que ainda não resolvemos no Rio e isso é sério? Todo dia, na hora do rush de manhã, cedinho, entre 6 e 7 da manhã, por aí, às vezes um pouco mais cedo, quem pega trem, quem pega metrô, quem pega BRT ou ônibus comum, Barcas, Rio-Niterói, está se deparando com uma baita aglomeração, que a gente gosta de chamar aqui de muvuca ou furdunço. E isso é prato cheio para novo coronavírus, porque ele não tem perninha, ele não tem asa, ele precisa do contato para ter um novo hospedeiro. Então, não é possível que os patrões continuem exigindo que os funcionários cheguem nos mesmos horários, escalonar horários. Peça para o seu funcionário, se você não teve a chance, aí cada caso é um caso, eu estou partindo do pressuposto dos serviços essenciais. Se é possível mudar o horário para um período do dia onde não haja a chance de aglomeração, tanto melhor. Porque não está dando certo. Nesse momento, o Rio de Janeiro não está conseguindo evitar o rápido contágio do novo coronavírus, onde há essas aglomerações de trabalhadores ligados a serviços essenciais. A Carmen Rogério inaugura hoje as perguntas dizendo, André, você poderia falar alguma coisa sobre os remédios controlados, pois os médicos não estão nos consultórios e não atendem. Bom, médico, num momento como esse, precisa disponibilizar um telefone ou uma rede de contato, WhatsApp, o que seja, para pacientes que demandam esse tipo de orientação. Eu não vou ensinar padre a rezar. Eu sempre tive o cuidado de valorizar médicos que se disponibilizam oferecendo algum telefone de contato, porque os problemas não têm hora para acontecer. Agora, quem faz uso de remédio controlado tem sempre a chance, na impossibilidade de fazer contato com o seu médico, o que fazer? Procure outro. Ah, mas não é o desejável, meu médico sempre foi aquele. Se aquele médico está ausente, se você já tentou por vários dias contato e não conseguiu, e está numa situação que eu vou aqui denominar de emergencial, é o bom senso. É o bom senso. Você vai precisar de alguma assistência. Faça contato. Na sua rede de amigos e colegas, há alguém que poderia indicar um médico que, nesse momento, o socorra. Qual é o objetivo? É evitar se deslocar até o posto de saúde, né? Até um ambulatório, até um hospital. A gente respeita o isolamento social, mas médico, nesse momento, pode até não estar abrindo consultório, mas tem que continuar atendendo os pacientes que eventualmente vão pedir ajuda. É a minha opinião. É a minha opinião. Assim como notícia não tem hora para acontecer, eu posso ser chamado agora
para fazer alguma matéria. Acontece, jornalista também. Bombeiro, defesa civil, a gente está na rua. Médico, que tem entre seus pacientes, aqueles que fazem uso de medicação, que precisa eventualmente de algum ajuste, precisam se disponibilizar, é o que eu penso. Muita gente perguntou nos últimos dias sobre a situação da África e a gente tem novidades a respeito do continente africano. A primeira é uma notícia boa. Os africanos, de uma forma geral, porque são muitos povos, culturas distintas, é um equívoco chamar a África de um lugar onde tudo remeta a um monolítico comportamento cultural. São vários idiomas, etnias, culturas. Mas a África aprendeu muito por conta da experiência do ebola. Vocês se lembram, o ebola vitimou aproximadamente 11 mil pessoas no continente africano. Então eles construíram e desenvolveram com mais habilidade do que em outros lugares do mundo os protocolos de resposta para evitar o rápido contágio. Isso é um lado bom. Qual é o lado preocupante? Hoje, na África, tem 4.700 infectados, 152 mortes, principalmente na África do Sul. Portanto, a maioria dos países já está adotando medidas rígidas para evitar aglomeração. Entretanto, quando a gente fala da África subsaariana, a gente está falando de aproximadamente 700 milhões de pessoas que não têm acesso regular a água limpa e sabão. Vou repetir, porque eu estou coçando porque vocês sabem, né? A gente lava o rosto, lava o óculos, lava as mãos, mas dá uma coceirinha de vez em quando. Perdoa aqui o amigo de todas as manhãs. Eu falava que 700 milhões de pessoas na África não têm, em pleno século XXI, acesso regular a água limpa e sabão. Veja, um dos aprendizados dessa pandemia, me parece, é a gente não normatizar isso. Eu espero que o novo mundo que está surgindo dos escombros dessa pandemia é um recurso dramático. A experiência dessa pandemia abre os nossos olhos para a urgência de não conviver mais com tanta miséria, tanta excrescência na área do saneamento básico. Não faz sentido isso. Quer dizer, parte dos recursos que hoje estão sendo dispensados para enfrentar a pandemia, e veja, não é a parte maior, resolveria esse problema do saneamento básico na África. Não faltam recursos, falta vontade de fazer, vontade política, falta uma firme determinação de mudar isso tudo. Marcela Albani, André, você pode falar sobre a questão da educação à distância aí no Rio? Está uma grande polêmica. Eu comentei isso outro dia aqui, Marcela, não tem problema a gente repetir. A polêmica nem todos os alunos estão capacitados para aulas à distância porque não têm as ferramentas digitais. Ponto 1. Ponto 2. Nem todos os professores dominam esses aplicativos e essas ferramentas para torná-las interessantes para a garotada. Veja, em sala de aula já tem menino ou menina que não consegue acompanhar o tempo todo a dinâmica de uma aula presencial. Uma aula à distância, você tem aí, provavelmente, a gente vai ver o resultado quando a pandemia não exigir mais o isolamento social e as aulas voltarem. Nós temos aí uma dificuldade de entreter essa garotada numa aula à distância, por isso que essas aulas têm que ser curtas. E, obviamente, elas não repetem a performance de uma aula presencial. A questão, portanto, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa questão da educação à distância foi definido que os professores não devem prosseguir com aulas à distância em atendimento ou em respeito a quem entre os alunos não tem como acompanhar. Agora, minha opinião, aonde for possível dar tarefas à distância, isso é importante. Por quê? Porque é melhor que não dá nada. A gente precisa ajudar os professores
os alunos a terem regularmente o hábito de realizar tarefas, de ler textos, de responder a questionários, de realizar exercícios. Porque é melhor fazer isso do que não fazer. Aí alguém vai dizer, mas e os alunos que não estão aptos a acompanhar? Vamos compensar isso depois. É a minha opinião. Eu não sou o dono da razão. Mas eu penso que a gente precisa, nesse momento, ocupar a garotada. A garotada precisa ocupar-se. E depois você retoma e, com a ajuda da instituição de ensino que você está vinculada, define a melhor estratégia de compensar o conteúdo pedagógico que não foi bem trabalhado no ensino à distância. A Beatriz Porto diz assim, André, qual a possibilidade dos números de doentes e mortos estarem errados? Ou melhor, não estarem de acordo com o real número de acometidos pela Covid? Não é uma possibilidade. Isso está acontecendo, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É o que se chama subnotificação. Você tem os números oficiais, mas os números oficiais, eles são divulgados a partir da testagem, quando você confirma a causa da internação ou a causa do falecimento. Agora, no Brasil, não estamos aplicando os testes como em outros países. Temos um déficit monumental de testagem, razão pela qual um indicador importante para a gente ver como está a situação mais próximo daquilo que a gente imagina ser a realidade, são as estatísticas de óbito por colapso no sistema respiratório. Isso já está acontecendo. Houve, entre janeiro e março, até aqui, um salto no número de casos que reclamaram internação ou vieram a óbito, complicações no sistema respiratório. Mas ninguém aplicou o teste para saber se é Covid-19. Bom, mas você vai estudar a sazonalidade. Nesse período, que não é inverno, pelo contrário, janeiro a março é verão. Não é... a série histórica não indica um elevado número de pessoas com problemas respiratórios. Mas a gente toca o barco. E se me permite, eu vou abrir um parênteses aqui. Meus amigos, vocês que estão, como eu, todos os dias procurando desenvolver habilidades para enfrentar o isolamento social e combater frontalmente e com inteligência, com sabedoria, episódios de angústia, de ansiedade e de nervosismo. Se o noticiário lhe faz mal, se acompanhar esses números, esses indicadores, lhe traz alguma angústia ou ansiedade, desliga a TV ou muda de canal. O mais importante é você manter a serenidade, o equilíbrio, a sensatez. Informe-se na medida das tuas possibilidades, entendendo a informação como algo que vai ao encontro da sua saúde. Quando a informação, por uma razão qualquer, lhe traz angústia e ansiedade, é hora de parar, é hora de cantar, é hora de brincar, é hora de meditar, é hora de rezar, é hora de fazer exercício, é hora de fazer algum jogo, sozinho ou em família. É hora de cuidar-se. Cuidar-se. Né? Aí alguém vai dizer, desculpa que eu estou com calor danado, eu não ligo aqui o ventilador para não fazer ruído. Vocês sabem que os meus equipamentos são ultra sofisticados aqui. Né? Então eu não quero atrapalhar a transmissão. Eu já estou contando aqui com a ajuda do plano espiritual para a transmissão seguir sem interrupção de áudio ou vídeo. Aí eu suo um pouquinho e eu tenho que tirar um pouco esse excesso de suor. Mas está tudo higienizado aqui, tá, gente? Depois eu vou lavar a mão de novo, lavar rosto, lavar óculos. Então vejam, uma coisa que eu preciso dizer. Você faz a sua parte, você busca a sua serenidade, você busca a sua lucidez, a sua, eu diria, integridade energética, né? Você busca o seu eixo. Aí alguém próximo de você, em período de isolamento social, não parece muito interessado nesse investimento de tempo e energia para buscar essa centralidade. O que fazer?
É o livre-arbítrio, cada um faz aquilo que pode ou que queira fazer, mas não menospreze o poder do exemplo. Quem se mantém calmo, tranquilo, sereno, sem abrir a boca, serve de exemplo para aqueles que estão próximos e não estão vibrando nessa frequência. Pode acreditar, isso é fato. A gente diz muito em certas circunstâncias quando não falamos. A gente comunica muito quando a gente não tem a intenção premeditada de fazê-lo, mas nada é mais didático e pedagógico do que o exemplo. Então, se você quer tranquilizar alguém e as palavras não estão surtindo efeito, se o encaminhamento de uma conversa na direção de serenar os ânimos não está dando certo, calma. Ok, deixa a pessoa, então, experimentar aquele momento, mas você mantenha essa sua integridade, esse alinhamento energético. A gente precisa ser bom hospedeiro, não é para o novo coronavírus, a gente precisa ser bom hospedeiro para a luz. A gente precisa ser bom hospedeiro da vibração espiritual que emana incessantemente do alto e nos alcança. Aqueles de nós que estamos ansiosos, estamos nervosos, estamos angustiados, somos refratários a isso. Nós vamos nos tornando, vamos repelindo essas gotículas de luz, esse vírus de Deus, que é exatamente a irradiação intermitente de luz. Então, sejamos hospedeiros de luz. Para isso, a gente tem que se equipar dos recursos da serenidade, da calma, da tranquilidade, da respiração lenta, para você fazer essa conexão com essa energia superior, eventualmente fechar os olhos, ou fazer uma prece, ou uma meditação, ou as duas coisas. Equipe-se para ser um bom hospedeiro, não do novo coronavírus, mas da luz que emana do alto. Que é o que o Valdenir Cruz está perguntando aqui, como manter a saúde mental nesses dias de quarentena. Aqui, Valdenir, eu abri os trabalhos, você deve ter acompanhado hoje, recomendando o livro chamado Devagar, do Kao Honoré. E no livro ele menciona uma palavra em japonês que é a koroshi, morrer de tanto trabalhar. Então, às vezes, a gente acha que antes era melhor. Por vezes, a gente acha que o padrão mental da gente antes era bom. Será que era? Ou a gente estava tão aparvalhado, a gente estava tão hipnotizado por uma rotina atribulada e corrida, que a gente não conseguia sequer parar para saber o que a gente estava sentindo, parar para saber o que a gente estava pensando. Então eu entendi o que você falou, a pergunta é boa. Como manter a saúde mental nesses dias? Mas vamos reconhecer, a gente está tendo a sagrada oportunidade de realizar uma pausa, uma trégua e resetar a programação. Resetar a programação. Ou seja, vamos pensar naquilo que nos convém fazer, de que jeito, em que momento. É um privilégio a gente voltar a ser senhor do nosso destino, senhora do nosso destino. Agora a responsabilidade é nossa. Isso assusta muita gente, porque tem uma conveniência de você ser teleguiado, né? Eu estou aqui num oceano, o oceano tem uma correnteza, a correnteza me levou, eu não tenho culpa. Agora, quando o mar está calmo, o mar está tranquilo e não puxa você para nenhuma direção, você que vai escolher para que lado você vai. Vejam o que está embutido aí, e isso é maravilhoso, isso é saboroso. As escolhas sobre o que você quer fazer e por que fazê-lo. Quando a gente não renuncia ao desafio e diz, ok, eu vou tentar me conhecer melhor para saber o que me convém. Paulo, o apóstolo dos gentios, tem aquela frase mágica, maravilhosa, eternizada na linha do tempo. Tudo posso,
mas nem tudo me convém. Então, são chegados os tempos, eu estou hoje usando metáforas bíblicas, são chegados os tempos das nossas escolhas soberanas. Seremos mais responsáveis nesses dias de isolamento social sobre aquilo que nos convém. A escolha é nossa. Façamos boas escolhas, eu desejo isso para você, Valdemir. E a gente não tem que ter a pretensão de acertar sempre, não. Não se deprima quando errar. Não se deprima quando perceber que não foi possível. Toca o barco, segue em frente. Vida que segue, sempre. A Mari, André, fale sobre a telemedicina. É apenas para atendimentos de emergência e urgência? Mari, fale-me você. Por favor. Eu vou estudar esse assunto para poder trazer mais informações amanhã. Eu quero saber por você, se você puder nos socorrer aqui, o que é telemedicina e como ela está funcionando. O nome me parece ótimo. Gustavo Bezerra, André, você tem números ou notícias se o isolamento social no país está surtindo um bom efeito? O isolamento está segurando a curva? Veja bem, e aí eu vou reportar, não é um conhecimento outro que não o da Organização Mundial da Saúde. Este que vos fala não tem competência técnica para falar com discernimento sobre este assunto, que técnicos na área da saúde, que se debruçam há anos ou décadas, vêm procurando entender. Veja, é cedo para a gente dizer o resultado do confinamento. Por quê? Porque há progressão no número de infectados e óbitos. Qual é o objetivo do isolamento social? É que a inflexão dessa curva, o achatamento da curva se dê mais rápido. Em todos os lugares do mundo onde houve isolamento social, ele começou o isolamento antes da curva começar a subir, tudo bem, é isso mesmo. Num dado momento ela começa a achatar. Esse momento será tão mais rápido quanto a nossa capacidade de, nesse momento, respeitar o isolamento social. Não sei se conseguir reproduzir para você o conhecimento que vem dos técnicos na área da saúde. Isolamento social é a semeadura que haverá de dar uma excelente colheita mais à frente. E o tempo não chegou de colher. E a gente sabe que se não fizer agora o isolamento social, essa colheita vai demorar muito para acontecer e no meio do caminho haverá muitos problemas. Muitos problemas. Robson Pereira, estamos no caminho do mundo de regeneração? Já falamos sobre isso aqui. Se você pergunta isso para um espírita e eu sou espírita, a resposta com muita, eu diria, muita convicção no território da minha fé raciocinada, é a de que sim, estamos a caminho de um mundo diferente. Aliás, ontem houve no Roda Viva da TV Cultura, essa entrevista está disponível no YouTube do Roda Viva da TV Cultura, a entrevista de um biólogo espetacular que preconizou exatamente isso. Tudo vai ser diferente. Um biólogo, ele não tem discurso religioso, místico. Um biólogo que demonstrou estar muito à vontade para recorrer às pesquisas, aos relatórios, às modelagens matemáticas, às metodologias empregadas para acompanhar a evolução da pandemia. Esse biólogo deu show ontem, quando conseguiu compartilhar a convicção dele de que o mundo será dividido em antes da pandemia e depois da pandemia. Várias novas demandas e desafios que deverão desconcertar e constranger políticos, tomadores de decisão, que acharem que o mundo que virá depois da pandemia é o mesmo do mundo de antes, não será. Novos desafios no setor econômico, novos desafios e urgências no setor social e novos hábitos e comportamentos entre nós. Nós estamos, Robson, sentindo muita falta de um abraço, de um beijo.
de um contato próximo. Apenas isso, dentre tantas questões, deverá determinar algo de novo na humanidade inteira, a valorização das relações interpessoais. E veja, vai levar um tempo para a gente reconfigurar as rotinas, porque mesmo quando encerrar o confinamento, haverá ainda grupos de risco sem o novo coronavírus. Então a gente vai ter que descobrir como é que a gente continua protegendo as pessoas que não poderão rapidamente ir para a rua, ir para o trabalho, sem cuidados. Temos um aprendizado pela frente. Ele não é contra nós, ele é em nosso favor. A Sandra Schweng. André, você acha que o nosso governo vai despertar para esta desigualdade social? A história do Brasil é marcada pela indiferença das elites que se sucedem no poder. E eu não estou falando só de governo central, federal. Estou falando de governadores e prefeitos. Políticos que têm uma enorme dificuldade de priorizar quem mais precisa de governo, que são os pobres, os miseráveis e os excluídos. Então agora nós temos uma chance de lançar um outro olhar sobre os grotões, sobre a periferia, sobre os morros, sobre as favelas, sobre a falta de saneamento básico, a falta de moradia digna, a falta de educação de qualidade para todos. Então, Sandra, eu estou particularmente comprometido, pessoalmente, como cidadão, para que a gente não corra nenhum risco de achar que o que virá depois da pandemia será igual ao que vinha antes. Né? O novo coronavírus veio carimbar o passaporte da gente na direção de um mundo melhor e mais justo. Depende de nós. Depende de nós. E aqui eu peço licença para reproduzir mensagens que eu nem tive tempo de checar a autenticidade, mas são mensagens que teriam origem no plano espiritual. Então cada um acredite se quiser, do jeito que quiser, e eu estou compartilhando uma mensagem que eu também não tenho a convicção de que a origem seja fidedigna. Mas eu vou compartilhar por quê? Porque é uma leitura interessante. Se o acaso não existe e o novo coronavírus surge no planeta, dentro do tempo certo e do jeito certo, com alguma intenção da natureza, de Deus, de uma força superior, de promover mudanças e ajustes rápidos, algumas mensagens dão conta de que teríamos outras alternativas. Não nós, mas o andar de cima, no território da gestão espiritual do planeta, de acelerar processo. Um deles seria muito doloroso, guerras fratricidas. Trariam essas guerras algum aprendizado no território da solidariedade, da fraternidade, da esperança, depois de muita dor. Entretanto, os gestores do andar de cima teriam, segundo essas mensagens, optado por algo mais soft, algo mais light, leve. Um vírus mutante, que haverá de causar dor e sofrimento, mas que haverá de oferecer uma nova chance, uma nova oportunidade da humanidade de fazer muitas coisas diferentes. Eu achei essa mensagem interessante. Ela me trouxe alguns elementos de reflexão bem interessantes. A Sandra Barbosa, não seria possível os canais de TV, André, usarem espaços para a educação das crianças? Acredito que a maioria das famílias brasileiras tem uma TV. Essa é uma ideia, eu acho que você poderia, estou falando muito sério, enviar às televisões, todas as televisões têm uma central de atendimento ao telespectador, a sua proposta. Você sabe por que isso, por vezes, funciona? Há aproximadamente 20 ou 25 anos atrás, uma professora enviou para a TV Globo um e-mail reclamando que não só a TV Globo, mas todas as outras davam os nomes das organizações criminosas
que atuam por aí e estão organizadas, inclusive, dentro dos presídios. Toda notícia que falava da organização criminosa, as emissoras de televisão, inclusive a Globo, davam um nome. E essa professora disse: vocês estão fazendo publicidade do crime. Vocês estão fazendo o marketing, divulgando a marca das organizações criminosas. Sabe o que a TV Globo fez? Levou essa mensagem para o grupo editorial, que discutiu e deu razão para a professora. Era algo que não estava no radar dos administradores da televisão naquela época. E o que houve? Repare que você não ouve falar na emissora que eu estou citando, já há muito tempo, o nome das organizações criminosas. Quando é notícia, tem uma rebelião no presídio organizado por uma organização criminosa. Bem subjetivo, sem dar o nome da tal organização. Então, se o teu entendimento, Sandra, é de que as televisões deveriam, nesse momento, promover educação à distância, encaminhe isso para a televisão. Eu só quero reparar aqui um detalhe. As crianças não veem mais televisão. A garotada está toda na internet, aonde há um cardápio vasto de opções. Educação à distância pela TV, os programas educativos da nossa época. Eu sou do tempo do Vila Sésamo. Sandra, você é do tempo do Vila Sésamo? Mas o Vila Sésamo, aquele que tinha o Armando Bogos, a Sônia Braga. Eu sou desse tempo. Aquilo era um programa educativo para criança, na época que criança via televisão. Fazia diferença. Hoje, eu não sei, mas é uma ideia. Alessandro, André, você saberia dizer se o vírus que circula aqui no Brasil é exatamente o mesmo dos outros países? Ou existem algumas adaptações, como sintomas um pouco diferentes? Ótima pergunta, Alessandro. Isso está sendo pesquisado. O que a gente sabe? O vírus que está circulando comunitariamente no Brasil já apresenta algumas variações em relação ao vírus original da China. Então, em cada lugar onde esse vírus encontra hospedeiros, e a nossa função hoje é não servir de hospedeiro para o vírus, cada dia que você passa dentro de casa, trilhões de coronavírus desencarnam, morrem, porque não encontram hospedeiro com facilidade. Ele tem um tempo de vida, se não deu certo, fui. Então, estamos percebendo o que no Brasil? Ainda é cedo para afirmar, mas o que as autoridades de saúde têm dito? É fake news a ideia de que esse vírus é apenas e tão somente letal, ou muito mais letal apenas para os idosos com 60 anos ou mais. Você deve estar acompanhando a situação de pessoas abaixo dessa faixa etária, que estão sendo acometidas do novo coronavírus. Eu soube ontem, por uma professora doutoranda da UFRJ, a professora Cristina, que estava na Globo News com a gente ao vivo, ela falou de um triatleta de 30 e poucos anos, forte para burro, com muita resistência física. Ele está com a Covid-19, com toda a assistência possível, ventilador mecânico, os medicamentos que nesse momento, de alguma forma, ajudam o metabolismo a responder positivamente e a pessoa retomar o conforto de respirar, e ela está enfrentando problemas, essa pessoa. Então, a gente precisa... Esse é o lado positivo da informação, e por isso que a imprensa no Brasil e no mundo nunca teve tanta audiência, o salto do jornalismo nas televisões, porque o fake news não prospera aonde haja necessidade de informações com credibilidade. Em tempos de pandemia, a gente precisa de informação respaldada pela ciência médica. Então a imprensa está cumprindo um papel fundamental. Aliás, ontem o ministro Luiz Henrique Mandetta, acertadamente a meu ver, pediu desculpas à crítica que fez à imprensa. Porque a imprensa faz o meio de campo, a imprensa não tem competência para dizer nada da própria lavra. A mídia é um espelho da sociedade. A mídia, no momento de pandemia, precisa refletir o conhecimento técnico de quem tenha expertise.
nesse assunto. E os experts que já fizeram a identificação do genoma, né, do novo coronavírus tupiniquim, registraram diferença da cepa desse vírus para o vírus original. Então, provavelmente, ainda é cedo para dizer, nós teremos, quando descobrirem a vacina contra o novo coronavírus, provavelmente, tá, gente? Isso não está colocado no momento como algo comprovado. Mas se o vírus é mutante, se for velocidade de mutação como é o influenza, por que todo ano a gente se vacina contra a gripe? Porque o vírus muda de ano para ano. Então você precisa corrigir a vacina. Quando a gente descobrir a vacina do novo coronavírus, existe a possibilidade de todo ano a gente precisar corrigir a vacina que haverá de fortalecer o nosso sistema imunológico, não permitindo que ele se propague dentro de nós, né? Claudinha, que pergunta comovente a sua aqui. Como ter saúde mental sendo um profissional de saúde? Eu estou comovido. Eu gostaria de ter a palavra mais certa para te dar. Todo dia eu estou pedindo por vocês. Porque realmente, vocês estão na linha de frente e vocês estão protegidos por uma numerosa falange de proteção. E vocês precisam se proteger muito. Nós contamos com vocês. Então fortaleça-se com leituras que inspirem você. Faça aquilo que te alimenta espiritualmente, te alimenta psicologicamente. Eu fico muito comovido com profissionais de saúde que eu conheço que não estão podendo estar juntos dos seus, porque eu estou sentindo essa dor também. E a gente vai administrando essa dor da forma possível. Então, Claudinha, eu estou mandando para você aqui e que o meu beijo, a minha vibração, que não é muita coisa, mas é o que eu posso dar, alcance você e todos os seus colegas. Porque o momento é esse, o momento é de cada um de nós fazer aquilo que nos compete. Eu sou comunicador, eu estou me comunicando, entende? Eu estou indo para a rua e eu também percebo que por vezes eu estou exposto, mais do que eu gostaria, a certas situações hostis. Então quando você faz essa pergunta para mim, como ter saúde mental sendo um profissional de saúde, é a pergunta do Papo das 9. Todos os dias aqui a gente está tentando trocar energias positivas, informação que faça a diferença em favor da vida, da saúde, da resiliência física, emocional e psicológica, Claudinha. Então força aí, moça, porque você está recebendo uma avalanche de luz. Esteja aberta para isso. Acredite que você não está sozinha e que na linha de frente não faltará essa força. E a cobrança da sociedade você está acompanhando para que vocês tenham todos os recursos disponíveis, ou seja, máscaras, EPI, equipamento de proteção individual up to date todo dia, álcool gel e os protocolos de circulação de pessoas, profissionais de saúde, pacientes, respeitados. É o mínimo, é o mínimo. Claudinha, vai dar certo. Se você puder continuar fazendo contato com a gente, quando passar essa pandemia, eu queria muito te ouvir, que você pudesse relatar como você passou por esse momento e saiba que aqui você tem um amigo. A gente está junto, em diferentes linhas de frente, certo? E você na linha primeira, principal, a mais importante, a que está mais protegida. Vamos em frente. Desculpa a emoção. Ana Cristina Viana fala do prefeito do Rio, diz que é necessário que parte da população esteja exposta à Covid-19 para criar anticorpos. O que você acha disso? Bom, vamos, assim, gente, não está na hora do divisionismo. O que o prefeito disse é fato. Vamos lá, eu não ouvi ele dizer isso, não sei em que contexto ele disse, mas o que diz a ciência? A gente precisa estar exposto a certos elementos patogênicos para que o nosso organismo se adapte a eles. Então, quando tem uma criança solta no playground ou numa pracinha e está lá botando a mão na boca depois de botar a mão no chão,
a mão no banco da praça. Tem mãe que fica histérica. Meu filho, não faça isso. Aí haverá outras mães que vão dizer assim, não, mas não é bom, mas ele está desenvolvendo anticorpos. Quem está certo? As duas. As duas mães estão certas. Tem a mãe que vai dizer, cuidado, porque você pode ficar doente, pode pegar verminose, parasita. Pode pegar toxoplasmose, se tiver pombo ou gato circulando por ali. E haverá outra mãe que também tem razão, dizendo, pois é, mas a gente desenvolve defesa a partir da exposição ao risco. O que é uma vacina? A vacina inocula, com a devida dosagem, o agente patogênico, estimulando o corpo a criar defesa. Então, eu espero que o prefeito cumpra a promessa de campanha, que é preciso cuidar das pessoas. Todo político deveria ter isso como prioridade. Aliás, o Papa Francisco ontem, eu sou suspeito para falar do Papa Francisco, me perdoem, de minha boca vocês dificilmente terão outra declaração que não seja de endosso àquilo que o Papa costuma falar. Papa Francisco, ontem, denunciou o risco de genocídio viral, foi a expressão que ele usou, genocídio viral, onde as preocupações econômicas forem maiores que as preocupações com a saúde e com a vida. Fechei com o Papa, vapo, fechei com o Papa. A economia não é contra a vida, é a favor da vida, todos sabemos. Todos queremos uma economia forte e resiliente. Todos queremos geração de emprego e renda. O momento é de confinamento. O momento é de isolamento social. O dinheiro tem que chegar por outros caminhos. Não é para o churrasqueiro de Brasília, lá de Taguatinga, ficar fazendo churrasco na frente do supermercado no meio da aglomeração. É para o churrasqueiro de Taguatinga em Brasília receber em casa dinheiro, entendendo o que significa esse recurso, que é como se fosse um bolsa isolamento, bolsa confinamento. Isso desacelera contágio, isso evita colapso na rede de saúde. Entende? Genocídio viral, Papa Francisco, guarda essa expressão, ela é importante. A Laura, André, é ansiedade pensar no futuro do trabalho, do comércio, da sociedade? Laura, para alguns pode ser um pensamento que gere ansiedade, para outros não. Eu, por exemplo, acho que é um saudável desafio para alguns economistas, para alguns políticos, para alguns quadros técnicos em diferentes disciplinas, em diferentes carreiras, já pensar no confinamento, na proposição das soluções. E aí você está conversando, por exemplo, comigo, um espírita. Eu vou abrir um parêntese porque não é um espaço proselitista, mas eu preciso falar sobre isso. Eu não acredito no acaso. Eu acredito que todos nós que estamos nesse planeta, nesse momento, viemos com os recursos necessários para enfrentar esse desafio. É a minha convicção, tá? Ninguém precisa concordar. É a minha convicção. Isto posto, especialmente quem tem conhecimento, precisa usar habilidades profissionais e pessoais, intelectuais, para descobrir o que deve mudar e de que jeito após a pandemia. Então não é uma angústia pensar como será o novo comércio, o futuro do trabalho, o futuro da sociedade. Para esses quadros, deve ser uma delícia você dizer, bom, eu estou aqui confinado, estou no isolamento, tudo que eu aprendi na minha vida profissional e acadêmica, nesse momento não são suficientes para atender aos desafios civilizatórios deste momento do século XXI. O que eu posso fazer para apresentar saídas? Quais são as boas ideias, as boas sugestões, as soluções? Eu não acho que isso seja propriamente um fator de angústia ou ansiedade. Agora, é evidente, Laura, as pessoas que se angustiam com esse pensamento, evitem. Simples assim. Todos nós temos aqui uma chave. A gente tem o poder de pensar naquilo que a gente quer. Não renuncie a esse poder. Eu quero pensar em algo que me faça bem. Eu quero tentar resolver agora esse problema. Eu, por exemplo, estou falando com vocês
e tem uma pilha de louça na minha pia aqui, porque eu não dou o exemplo em relação à louça. Eu deveria lavar sempre que eu sujo, né? Prato, talher, copo. Só que o que eu faço? E não é o certo. Eu deixo acumular. Chega o final do dia, eu olho aquele Everest, aqueles Alpes andinos na minha pia, porque eu gosto de não ficar misturando as coisas. Vai lá, lava, não sei o quê, panelinha. Aí o que acontece? Eu vou encarar uma pirâmide agora. E com alegria, cantando. Eu vou virar a chave. O André não gosta de lavar a louça por muito tempo, e quando tem muita louça é muito tempo que ele despende. Faz parte. Como é que eu vou lidar com isso? Ou eu vou botar uma música na cozinha, ou eu vou cantar eu mesmo. Música me ajuda, é a trilha sonora da lavagem de louça, não pode faltar. Para mim não pode. A Annelise Rem. André, você pode comentar a pesquisa da Universidade de Oxford com sua previsão de mortes no Brasil? Olha, Annelise, eu não estou com os números à mão. Essa metodologia tem sido referencial para boa parte dos países. Essa metodologia ajudou Boris Johnson, premier britânico, a se corrigir e não mais flertar com o negacionismo científico e determinar o isolamento social na Grã-Bretanha, graças aos técnicos da Universidade de Oxford. Então, esses números estão colocados. Se me permite, eu vou pensar na conveniência de compartilhá-los aqui, porque o objetivo do Papo das 9 não é propriamente a gente vaticinar números que podem causar angústia e ansiedade. Os números estão disponíveis. Eu estou, então, compartilhando, a partir do pedido da Annelise, a informação de que a Universidade de Oxford desenvolveu uma metodologia, uma modelagem, né, Annelise, que a gente chama, uma modelagem matemática para quê? Para, na linha do tempo, prever, se fizermos agora isso, mais à frente haverá aquilo. Então, que possamos achatar essa curva o mais brevemente possível. Esse é o objetivo. A Rosângela pergunta, André, quanto aos nossos indígenas, já há algum caso? Bom, é bom a gente entender o que é indígena no Brasil. A gente tem, segundo o IBGE, e o último censo já tem 10 anos, e a gente não deve ter censo esse ano, ou vai ter por telefone, não vai ser o mesmo censo de 2010. Nós temos aproximadamente 1 milhão de indígenas no Brasil. E boa parte deles está aculturada, já está entre nós. Então, eu não tenho informação se há algum indígena com novo coronavírus. Eu acho que é uma questão de tempo, principalmente o segmento que já está junto conosco, vivendo em cidades. Agora, seria uma lástima a gente ter as comunidades isoladas de indígenas, que por muito menos são vulneráveis à gripe comum, porque não tem anticorpos, encarar um novo coronavírus, né? Pessoal, eu, com toda a franqueza, lamento informar que nós temos um minutinho aqui para encerrar o papo. Essa conversa fica no story. Terminada a conversa, ela fica no story do Instagram, e nós estamos fazendo, no intervalo de aproximadamente 24 horas, a transposição dessa conversa com a participação de vocês no YouTube, no meu canal do YouTube. Então, lá no canal do YouTube estão todos os papos das 9, para quem quiser, quem suportar, né? Essa conversa toda comigo. Para todos os efeitos, eu desejo, olha, de coração, a melhor terça-feira possível para todos vocês. E que a gente chegue ao final desse dia orgulhoso da gente, dizendo, eu fiz as escolhas certas em favor da minha saúde, da minha resiliência, saúde física, mental, espiritual, psicológica e também daqueles que estão ao meu redor. Beijo, se cuidem. Até amanhã que eu vou lavar louça. Fiquem com Deus.